No programa Hora Extra, você confere os seguintes destaques. Seminário discute a importância da preservação da memória na Justiça do Trabalho em Goiás. Capacitação profissional abre novos caminhos para detentos, que podem reduzir a pena e ainda conseguir se reinserir no mercado de trabalho. E os desafios para a erradicação do trabalho infantil no Brasil são abordados no bloco de entrevistas. Aguardamos vocês! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere os seguintes destaques. Seminário discute a importância da preservação da memória na Justiça do Trabalho em Goiás. Capacitação profissional abre novos caminhos para detentos. E o enfrentamento do trabalho infantil no Brasil é o assunto do nosso quadro de entrevistas. Hora Extra está começando agora. O resgate e a preservação da memória da Justiça do Trabalho em Goiás. Esse é o tema do primeiro seminário, promovido pelo Centro de Memória do Tribunal, e tem o objetivo de discutir a importância da memória da Justiça do Trabalho e os meios pelos quais ela pode ser resgatada e conhecida. No ano em que a consolidação das leis trabalhistas comemora 70 anos, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região realiza o primeiro seminário de resgate e preservação da memória da Justiça do Trabalho. Aqui estão sendo debatidos como e por que preservar. O curso é aberto a servidores, magistrados, alunos e profissionais da área. É muito importante a memória da instituição, tanto para a história como para os trabalhadores. Os documentos trabalhistas, eles, em geral, eles prescrevem só após 30 anos. E nós precisamos guardar aqueles processos mais complexos, processos com acidente do trabalho, porque o trabalhador ele poderá precisar daqui a 30 anos da aposentadoria dele. Mas nós precisamos lembrar a vocês que esses documentos, por exemplo, as instruções processuais que são feitas pelos nossos juízes, elas guardam muito da história de Goiás. Nós sabemos como era a vida rural pela instrução do processo, porque aí o empregado vem e conta, olha, eu andava descalço, eu comia tal comida, eu trabalhava tantas horas, o local era assim, era assado. Isso servirá para os nossos historiadores no futuro. Nós precisamos preservar a história de Goiás. Há 20 anos atrás, quando eu fazia instrução, as instruções eram mais ricas. Hoje eu sei que o tempo está célere, mas nas instruções complicadas, os juízes já têm noção e conhecimento de que há necessidade de preservar esse processo. O evento contou com palestrantes como a juíza Denise Couto, do Programa Nacional de Gestão Documental, e do desembargador Luiz Ribeiro, presidente do Fórum Nacional Permanente em Defesa da Memória da Justiça do Trabalho. Confúcio, que foi um dos grandes filósofos humanistas, ele dizia que a seguinte expressão: queres conhecer o futuro? Preserva o passado. Então a preservação ela tem esse viés de comunicar eventos do passado com eventos do futuro, ela é uma ponte. E nesse eixo da preservação a gente pode entender ainda que cabe não só a conservação, como também a comunicação. Eu estou aqui no Centro de Memória, juiz Paulo Fleury, e eu verifico que eu consigo conhecer, eu tenho aqui uma radiografia do que é o TRT da 18ª Região, através dos seus documentos, através da representação iconográfica, das fotografias, através dos objetos que já foram palco de várias audiências. Então, preservar é o que a 18ª Região está fazendo, mantendo viva a memória da Justiça do Trabalho. A orientação é que os tribunais observem a tabela de temporalidade do CSJT. E os prazos de guarda na tabela nós entendemos como os prazos mínimos,
que a própria recomendação 37 do CNJ permite que os tribunais alarguem esses prazos. Então, aqueles que não possam alargar, que pelo menos observem esse prazo mínimo constante na tabela de temporalidade do 67 de 2010 do CSJT. Presos podem reduzir a pena por meio do trabalho. Além disso, cursos profissionalizantes podem auxiliar na reinserção no mercado de trabalho após o cumprimento da pena. Confira. Oportunidades além das grades. Assim são os cursos de capacitação profissional disponibilizados no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Ana Maria é uma das detentas que apostam no estudo para alcançar uma vida melhor fora da prisão. Com uma pena prevista para 8 anos, ela aproveita o tempo para se capacitar. Ana, como é que você acha que vai ser quando você sair daqui, já que agora você está fazendo esse curso? Confia mesmo que isso vai fazer diferença para você? Vai fazer muito, né? Porque aqui tem muitos aqui que entram com a cabeça, agora a gente vai sair com outra perfeição, porque isso aqui vai mudar bastante. A meta é a reintegração social da população carcerária. Para isso, os cursos profissionalizantes vão além da capacitação. Elas se motivam mais, né? Porque ficar presa, isolada aqui dentro, acaba que elas não têm muito o que fazer, não tem nenhuma aula prática. Então eu vejo sim que elas possam aprender alguma coisa hoje, para que lá fora elas coloquem em prática na vida profissional, principalmente, para melhorar de vida, sair desse mundo do crime mesmo que elas entraram. E além de saírem preparados para enfrentar o mercado de trabalho, um outro benefício ajuda a estimular ainda mais a frequência nas aulas. É a redução de pena. Quanto mais estudarem, mais rápido vão sair daqui. É um benefício que a Lei de Execução Penal prevê para o preso. A cada 3 dias trabalhado, ele tem 1 dia de remissão de pena. Aqui nós estamos incluindo o estudo também e a leitura também, porque nós acreditamos que tudo isso é um processo de restauração e de recuperação dessa pessoa, porque qual que é o nosso interesse? Que ele não volte a delinquir, que ele pague a sua pena, sofra as barras da lei, aquilo que a lei estabeleceu, a justiça estabeleceu, mas que ele não volte a cometer novos delitos contra a sociedade. O benefício tem seu valor, mas para alguns detentos, como Ronaldo Novaes, com pena prevista para 25 anos, a redução do tempo fica em segundo plano. O que ele quer mesmo é aprender. O importante para mim não é só a situação de reduzir de pena, mas sim a qualificação profissional que nos garante a liberdade, uma melhor convivência com a sociedade. É a consciência de que a recuperação da pessoa é o real objetivo das sanções penais. A média nacional de aproveitamento de mão de obra carcerária no Brasil é muito baixa, 17%. Nós já atingimos mais de 40%, mas ainda é pouco para nós. Os nossos objetivos são muito maiores. Nós queremos, pelo menos, atingir 80% até o final de 2013. E no próximo bloco, a coordenadora do projeto de fiscalização do trabalho infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, Kathleen Pires de Lima, fala sobre o combate ao trabalho infantil em Goiás e no Brasil. Voltamos em instantes. Mais de 5 milhões de jovens entre 5 e 17 anos de idade trabalham no país, apesar de a lei estabelecer 16 anos como a idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho. Nas últimas décadas, o governo brasileiro ratificou convenções internacionais sobre o assunto e o combate ao trabalho infantil se tornou prioridade na agenda nacional. Mas, infelizmente, o problema ainda persiste. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a auditora fiscal do trabalho e coordenadora do projeto de fiscalização do trabalho infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, Kathleen Pires de Lima. Kathleen, seja bem-vinda à Hora Extra.
Bom dia, Márcia. Primeiramente, quero te agradecer o convite para nós termos esse bate-papo necessário sobre trabalho infantil. Kathleen, no Brasil existe o Decreto-Lei 6.481 de 2008 que estabeleceu as piores formas de trabalho infantil. Quais são essas formas? Quais são os trabalhos que realmente prejudicam nossas crianças? O Decreto 6481, ele é uma resposta do governo brasileiro à Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que trata das piores formas de trabalho infantil e as formas de eliminação. Essa convenção ela foi ratificada em 2000 pelo governo brasileiro e ela entende como piores formas a exploração sexual de crianças e adolescentes, a prostituição infantil, a questão da escravidão de crianças e adolescentes, o uso de crianças e adolescentes no tráfico de entorpecentes e em atividades militares destinadas a terrorismo e esses fins, bem como toda forma de trabalho que compromete o desenvolvimento físico, moral e psicológico de nossas crianças e adolescentes. Nesse esteio veio o decreto 6481 em 2008 e ele classificou quais as ocupações em que indivíduos com menos de 18 anos não podem exercer, a menos que esses ambientes sejam seguros o suficiente para a participação de indivíduos com menos de 18 anos no mundo do trabalho, naquelas atividades elencadas no decreto, nos anexos do decreto. E nós podemos relacionar, primeiramente, o trabalho infantil doméstico, que é muito nocivo e prejudicial à saúde das meninas e adolescentes que estão nele inseridas. Temos o trabalho nos lixões, no beneficiamento de material reciclável, nas lavanderias industriais, lava-jatos, curtumes, na pecuária, na agricultura, na aplicação de defensivos, nas feiras livres, nas atividades em que as crianças e adolescentes estão realizando em céu aberto, nas vias públicas, nos logradouros, porque o grau de exposição dessas crianças e adolescentes é muito grande aos riscos ocupacionais específicos das atividades relacionadas no decreto 6481. O Brasil assumiu perante a comunidade internacional o compromisso de erradicar essas piores formas de trabalho infantil até 2015 e também de erradicar o trabalho infantil de qualquer forma até 2020. Nós vamos conseguir atingir essa meta? Eu não creio que isso seja possível, embora haja uma grande mobilização nessa direção. Há uma grande mobilização, mas não uma mobilização suficiente. Há muito que a sociedade, a família e o Estado precisam fazer para conseguir promover os direitos de crianças e adolescentes ao ponto de se eliminar de forma absoluta as piores formas de trabalho infantil, bem como toda e qualquer forma de trabalho infantil. Nós verificamos que as políticas de atenção à criança e adolescente no Brasil ainda são residuais, que a prioridade ela está relacionada a outras atividades e a outros interesses da sociedade. Até porque não é muito claro ainda para a nação brasileira, para a sociedade brasileira, que a proteção das nossas crianças e adolescentes é um valor indispensável ao desenvolvimento do nosso Estado. Você coordena o projeto de fiscalização do trabalho infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás. Como é seu trabalho e quais as principais dificuldades enfrentadas para o combate ao trabalho infantil? Sim, a fiscalização do trabalho ela tem uma competência direta relacionada à retirada efetiva da criança nos espaços de trabalho em que ele é proibido para crianças e adolescentes. E a nossa maior dificuldade é vencer os mitos que sustentam o trabalho infantil. São as questões culturais, religiosas, sociais e econômicas que sustentam essa chaga social que é o trabalho infantil. Veja bem, nós fizemos um trabalho muito forte com os lava-jatos no ano de 2012, porque a atividade é muito penosa, envolve muito risco químico, de exposição às crianças e adolescentes naquelas ocupações. E nós observamos que a retirada das crianças provocava muito mais indignação do que aprovação da sociedade e das famílias, porque se entende de forma ilusória que a criança e o adolescente no trabalho estão protegidos. Isso é uma ilusão muito grande, porque o que a nossa experiência nos tem demonstrado é que a criança e o adolescente no trabalho penoso, ele é sujeito a riscos muito grandes, não só em relação ao seu desenvolvimento físico, mas também ao seu desenvolvimento psicológico e até mesmo moral. E nós estamos muito preocupados com essa questão, porque enquanto a sociedade não entender que o trabalho inadequado, inoportuno,
penoso, mais malefícios traz do que proteção, nós nunca vamos nos organizar e articular esforços necessários para oferecer às nossas crianças, como alternativas de ocupação, atividades culturais e esportivas, que promovem o desenvolvimento real das nossas crianças e adolescentes. Porque também, para exercer essas atividades, a pessoa tem que ter uma coordenação maior, uma noção do que é risco para ela. Uma criança, um adolescente, ele não tem ainda essa noção de que ele está correndo perigo naquela atividade. Sem dúvida, Márcia. E se você observar as formas de trabalho, os espaços de trabalho são pensados para pessoas adultas. As ferramentas, os produtos químicos utilizados, a forma de divisão dos espaços de trabalho, eles são pensados para indivíduos adultos, com uma complexão física específica. Olha, imagina uma criança com 10, 12 anos, com menos de 40 quilos, manuseando uma enxada. O risco dela se acidentar é muito grande, porque aquela ferramenta ela é pensada para um adulto, ela tem peso e dimensões apropriadas a um adulto. A inalação de produtos químicos utilizados nas lavanderias industriais, nos lava-jatos, em várias formas de produção, são pensados para a tolerância de um adulto, não tolerância de uma criança ou do adolescente. E como que ela poderá se defender desses riscos se ela está sequer informada da existência deles? E isso nos preocupa bastante porque não se observa o nível de exposição e de perigo que crianças e adolescentes estão expostos na forma de trabalho em que eles estão inseridos. E se você me perguntar que trabalho está sobrando às nossas crianças e adolescentes, eu lhe direi, é o trabalho que ninguém quer. É o trabalho penoso, mal remunerado, que é exercido em situações muito degradantes. Ou seja, o adulto não quer exercer aquela atividade, contrata-se uma criança, um menor carente para exercer aquela função? Justamente, e ainda no discurso que a oportunidade daquele trabalho que o adulto não quer fazer porque é penoso e mal remunerado, está sendo oferecido à criança e adolescente como uma forma de ajuda. Então, inclusive, existe essa ilusão, esse mito de que a oportunidade do trabalho é para o benefício da criança, enquanto que na realidade não se trata disso. É para o benefício daquele que a explora. Voltando à questão dos lava-jatos, nós fizemos uma comparação do salário médio dos adolescentes que nós afastamos, quando encontramos durante a ação fiscal, e o salário médio do trabalhador adulto. Enquanto um lavador de lava-jato tira em média de R$800 a R$1.000 por mês, um adolescente exercendo a mesma função, com o mesmo grau de complexidade e a mesma jornada de trabalho, recebe em torno de R$200 a R$300. Então, quem está ajudando quem aí? Não acredito que essa forma de trabalho, que tem um conteúdo forte de exploração, esteja a serviço do benefício daquele adolescente. Melhor esse adolescente estudar e se capacitar para entrar pela porta da frente a uma forma de trabalho melhor, mais protegida e melhor remunerada. E isso só quem oferece a ele é a educação, inclusive a educação para o trabalho. Sobre educação eu quero falar, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre trabalho infantil no Brasil. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso bloco de entrevistas, hoje recebendo em nossos estúdios a auditora fiscal do trabalho, Kathleen de Lima. Kathleen, no bloco anterior você apontou como saída para a erradicação do trabalho infantil a educação. De que forma que essa educação tem que ser realizada, como a sociedade pode contribuir? Sim, Márcia, nós precisamos buscar uma educação de qualidade, com excelência acadêmica, destinada às crianças e adolescentes de nossas periferias, às crianças pobres, aos nossos adolescentes pobres. Eles precisam de uma educação que os promova em todos os aspectos. E aí eu não vou falar só na educação que acontece dentro da sala de aula. Nós temos que, como sociedade, construirmos espaços de vivências culturais e esportivas para que nossas crianças e adolescentes estejam ocupados enquanto não estão prontos e capacitados de forma adequada para ingressarem no mercado de trabalho. Essas respostas relacionadas à promoção da cultura, do esporte e de uma educação formal com excelência acadêmica é adequada para a prevenção e educação do trabalho infantil. E não só para esse tipo de enfrentamento,
mas para resguardar nossas crianças e adolescentes de qualquer outros riscos que existem aí quando elas não estão suficientemente atendidas pela família e pela sociedade. Quais as consequências para essa criança, para esse adolescente, com a realização de um trabalho precoce? Márcia, as consequências são muito nefastas. A primeira delas é que afasta a criança e adolescente dos processos de educação. Aos poucos, o trabalho vai assumindo um tempo e uma dimensão tão grande na vida da criança e do adolescente que ela deixa de ir à escola, ela se matricula, mas não tem frequência e fica muito comprometido o seu aprendizado. Dessa maneira, ela não vai adquirir as competências e as habilidades necessárias para ingressar no mundo do trabalho na busca de um trabalho melhor, de um trabalho decente. Aí nós vemos uma coisa muito perversa. A criança ela foi colocada num trabalho, numa idade inadequada, ela não estava preparada de nenhuma forma. Esse trabalho que foi penoso e mal remunerado a afastou da educação e quando ela se torna um adulto e que ela já está em idade de ir ao mundo do trabalho, ele está de portas fechadas para aquele indivíduo que foi uma criança trabalhadora, que foi um adolescente trabalhador. Por quê? Porque a escolaridade dele é insuficiente. Hoje você pode contar nos dedos algumas ocupações do mundo formal do trabalho que ainda admitem trabalhadores sem escolaridade. Eu mesmo desconheço, eu estou no mundo do trabalho há 20 anos e não consigo ver hoje, num classificado de jornal de domingo, qualquer ocupação que admita pessoas sem escolaridade. Isso me deixa muito preocupado, porque existe um discurso, um mito, uma cultura que fomenta o trabalho infantil e depois deixa essa pessoa que estava ali ingressada dentro do mundo do trabalho de forma totalmente inapropriada, sem condição de fazer enfrentamento no mundo do trabalho, quando ela se tornar um adulto. E ela sempre vai ficar sujeita a uma remuneração precária e uma forma de trabalho penosa, porque a escolaridade dela não permite o ingresso no mercado formal de trabalho dentro de formas de trabalho decentes, dignas e assistidas e seguras. Então nós temos que prestar muita atenção nessas armadilhas que se escondem por trás dos mitos que sustentam o trabalho infantil. O trabalho enobrece e dignifica o homem quando ele é exercido no tempo certo com uma pessoa devidamente qualificada. E como a sociedade pode colaborar para combater também o trabalho infantil, o trabalho de adolescentes? Mobilizações. Eu não vejo outra forma de fazer o enfrentamento efetivo do trabalho infantil sem que o governo, a sociedade, os líderes comunitários, religiosos, representações de trabalhadores, de empregadores, se reúnam num esforço articulado numa mesma direção que é a da promoção dos direitos e garantias fundamentais da criança e adolescente. Dessa forma, garantindo saúde, educação de qualidade e proteção adequada às nossas crianças e adolescentes, nós vamos, de fato, conseguir eliminar o trabalho infantil no nosso país. As pessoas podem se dirigir à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego para fazer alguma denúncia, para falar, olha, eu detectei que tem um foco, que ali eles estão explorando a criança e adolescente com trabalho infantil? Sim, sem dúvida, devem fazer. Nós temos um plantão de informação que funciona na nossa Superintendência Regional do Trabalho e as nossas agências de atendimento no interior também podem colher denúncias a respeito da existência do trabalho infantil. Você, dona de casa, que foi a uma feira, encontrou uma criança trabalhando, escreve uma cartinha para a gente, nós vamos lê-la com atenção e vamos em direção a essa criança para poder fazer o seu resgate, especialmente relacionada às formas de trabalho infantil invisíveis, no caso do trabalho infantil doméstico, que ele não está sendo realizado nas vias públicas ou algum espaço que o poder público tenha franco acesso, que ele se realiza no interior das residências. Se você conhece alguma criança que está em situação de exploração infantil pelo trabalho doméstico, que é muito perverso, denuncie ao Ministério do Trabalho, aos procuradores do trabalho, aos juízes, aos conselhos tutelares, para que sejam tomadas providências necessárias ao resgate dessa criança e à proteção dela. No caso, como o Judiciário Trabalhista, o próprio magistrado pode contribuir também para a efetivação desse combate, desse enfrentamento ao trabalho infantil? O magistrado ele tem uma autoridade, um prestígio muito grande, especialmente nos municípios menores. A voz do magistrado tem grande ressonância entre os líderes locais, entre os gestores municipais, dentro da comunidade. E ele pode voltar esse prestígio, esse capital representativo em direção à promoção dos direitos da criança e do adolescente. Um juiz de trabalho ele pode liderar o movimento local
para articular políticas públicas de atenção à criança e adolescente, trabalhar como formas de enfrentamento através do controle social, do monitoramento dessas políticas públicas, dessas ações. Ele pode ser o líder dentro de uma comunidade que vai fazer uma mudança, uma ação transformadora entre uma comunidade onde não existe a política de atenção efetivas à criança e adolescente para uma comunidade consciente, crítica, reflexiva e atuante em função da proteção de suas crianças e de seus adolescentes. O Brasil vai sediar este ano a terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que vai ser em Brasília. E essa conferência vai ter a participação de representantes dos países membros da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Como Goiás está se preparando também para participar dessa conferência? Nós estamos articulando o nosso Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Nós já tivemos um fórum muito atuante até 2009. Ele foi dissolvido por ocasião de troca de gestores das instituições que participavam, que integravam este fórum, e agora ele está sendo reconstruído com a participação expressiva de todos os protagonistas do mundo do trabalho, que são os procuradores do trabalho, auditores fiscais do trabalho, juízes do trabalho, o judiciário estadual por meio de seus juízes, da Justiça Especializada da Infância e Juventude, os seus promotores. Nós conclamamos as representações de trabalhadores e de empregadores também, bem como representantes da sociedade civil, para realizarmos uma ampla discussão a respeito das formas de trabalho infantil em Goiás e das formas como que nós vamos enfrentá-lo. Porque esse fórum não se pretende apenas reflexivo, ele quer ser um fórum atuante, provocativo e fazer um papel de controlador social para que as políticas públicas destinadas à infância e juventude sejam cada vez mais abrangentes e efetivas. E a terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que está prevista para acontecer em Brasília em outubro, ela nos trará um cenário muito propício a uma discussão nacional sobre trabalho infantil. Nós poderemos ali naquele ambiente ter conhecimento das boas práticas de enfrentamento do trabalho infantil, as que foram eficazes, as que de fato conseguiram eliminar o trabalho infantil nos ambientes em que elas foram testadas, fazer uma troca muito substancial dessas experiências e reafirmar compromissos, não só por meio dos representantes governamentais, mas da sociedade. Elevar a questão da proteção da criança e do adolescente como um valor nacional. Nós só vamos desenvolver o Brasil e nosso Estado pela promoção daqueles que trazem a possibilidade desse enriquecimento, que são nossas crianças e nossos adolescentes. Ok. Eu conversei com a auditora fiscal do trabalho, Kathleen de Lima, sobre trabalho infantil no Brasil. Kathleen, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Hora Extra. Sucesso com a criação do fórum, da reestruturação do Fórum de Combate de Enfrentamento ao Trabalho Infantil em Goiás. Obrigada, Márcia. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. E você sabe, mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook.